Ok, gente, é o seguinte, vamos só relembrar o que vem essa semana, né? Ontem foi o Rico Portillo, candidato a vice na chapa com Tricano. Hoje, Davi Serafim, então tá ali Davi Serafim, dia 20. Amanhã, doutor Afaf. Na quinta-feira, doutor Maurílio. E na sexta-feira, Mônica Medrado. Então tá ali, começa hoje, dando continuidade, Davi Serafim. Candidatos a vice-prefeito. Mas o que é um vice-prefeito? Para que serve um vice-prefeito? Ah, tudo isso depois, gente. Na outra semana vem os candidatos a prefeito e aí a gente, no final do mês, a gente já entra aí, ou seja, para o mês que vem, a gente já entra, vamos fazer o debates aqui entre os prefeitáveis. Vai ser lá na OAB, ainda não tem o dia certo, mas vai ser lá na OAB, tudo isso com cobertura e você vai acompanhar tudo aqui na TV Diário. Mas o que é um vice-prefeito? Para que serve um vice-prefeito? Vice-prefeito faz o quê? Vamos saber disso com o Davi Serafim e também quem é ele, né? Da onde ele veio. Davi Serafim, agora é contigo. Bom dia, meu irmão. Hélio, bom dia. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado também à família Diário por essa oportunidade aqui mais uma vez. O que é vice-prefeito? Meu irmão, vice-prefeito, no meu entendimento, é o braço direito do prefeito em todas as circunstâncias. É um cara que pode assumir uma secretaria para somar com o prefeito. É um cara que tem, como o Alex chama, co-prefeito. O cara tem que estar ao lado do prefeito, cada um tem um entendimento, um pensamento. Então é como se fosse um casamento, né? O vice-prefeito, ele tem que estar atuante no governo. O vice-prefeito tem que estar presente na prefeitura, tem que estar atuante de frente às secretarias, para dar suporte ao prefeito, até nas suas saídas, viagem, por mais curta que seja. A pessoa chegar na prefeitura, o prefeito não está, o vice-prefeito está para atender. Então, na minha visão, o vice-prefeito é um papel importantíssimo. Não é só um vice que as pessoas falam, né? É um vice, o vice não serve para nada, como você falou, mas tem muitas, diversas prefeituras que o vice é muito atuante. Agora vamos conhecer um pouco mais de Davi, né? Davi, pai do Lucas também, né? Pai do Lucas, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Lucas. Lucas, eu já não vejo o Lucas há algum tempo, né? Que a vida segue, né? Mas o Lucas, antigamente, quando me via na rua, dentro do carro, ficava me gritando, lembra? Teu fãzão. Sempre foi, né? Desde pequenininho. Davi, restaurante O Barão lá no Alto, né? Vamos começar. Como é que você chegou em Teresópolis? Então, Hélio, eu nasci em Sumidouro, né? No interior de Sumidouro. Meus pais foram lavradores lá, plantador de tomate, repolho e tal. E aí a gente veio ser caseiro aqui em Teresópolis, nas 7 Piscinas, onde chegamos aqui na década de 80 e aí ficamos até meu pai e minha mãe faleceu. Meu pai faleceu em 96, minha mãe faleceu em 2017 e aí ficamos ali, minha família, né, na casa das 7 Piscinas, caseiro todo esse tempo. E aí nesse inteirinho eu fui estudando, buscando oportunidade na vida, vinha ser cobrador de ônibus, motorista de caminhão. Trabalhei como caseiro também, que foi meu primeiro emprego. Trabalhei no Alegros Restaurante, que foi meu primeiro emprego restaurante. E dali as coisas foram clareando, melhorando. Consegui montar o primeiro restaurante, comprar o primeiro restaurante, o Barão. Foi no Barão, né? O primeiro foi o Barão. Dali a gente montou o segundo, que foi o Sabor do Peixe. Depois o Estação do Alto, onde hoje é lá o Outros 500. Foi um restaurante também que a gente teve uma passagem como empresário. E por fim o Estação do Alto, que onde era ali o antigo Índalo, né? Para quem mais antigo da cidade conhece, ali foi o quarto e último empreendimento no ramo de restaurante. E voltando um pouquinho a falar sobre mim, após essa situação toda, cobrador de ônibus, eu fui contratado pela prefeitura em 1996. Era um contrato que a gente tinha com a empresa terceirizada, na qual eu trabalhei no caminhão do lixo, trabalhei na ambulância, trabalhei nas combis da educação. Em 2000 veio o concurso, aí prestei o concurso para motorista na prefeitura, qual sou concursado até hoje. Entrei no ano de 2000, março de 2000, já estou lá partindo para 25 anos de casa como concursado. E sou empresário também, após se mudar esse ramo de gastronomia e restaurante, hoje eu tenho uma pequena empresa de terraplanagem, frete e material de construção, agregados. Mas você passou um tempo também na polícia. Passei, eu fiquei 10 anos desse tempo meu da prefeitura, eu fiquei cedido à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, no qual atuei ali na perícia criminal boa parte, e depois fomos para o cartório da antiga 110DP. Assim que a delegacia se mudou para novo prédio, ainda fiquei mais um ano ou dois, e assim que o prefeito Vinícius assumiu,
ele me convidou para retornar à prefeitura, assumindo assim a subsecretaria de segurança na área do transporte, onde a gente teve um trabalho lá bastante atuante com as viaturas do município. E Secretaria de Serviços Públicos? Aí a história foi o seguinte, nós ficamos ali em 18, o Beto Calixto, para quem lembra, era o secretário de Serviços Públicos, e aí a gente fez um trabalho bacana na secretaria, legalizamos toda a frota, porque a prefeitura ela é isenta de PVA, né? Então todo ano a prefeitura já paga a taxa mínima, basta o carro estar em condições para fazer vistoria como um carro normal e regularizar. E aí conversando com o Daluz, quero deixar aqui meu abraço da Luz, estender a todos os irmãos maçom, porque hoje é o dia do maçom também, meu abraço a todos vocês. E aí o Daluz, a gente conversando sobre o reboque da guarda, que estava com o documento irregular, e aí, vamos regularizar esse caminhão, ali foi o start, a gente regularizou toda a frota naquela época, ficou tudo com o documento certo. E aí, voltando no Beto Calixto, o Beto um dia falou, olha, eu estou cansado, não dá mais. E ele entregou o cargo. Entregou e o prefeito me convidou a assumir a Secretaria de Serviços Públicos, qual eu não tinha conhecimento nenhum. Conhecia o pessoal por ter trabalhado lá. Trabalhei com Bagunça na época, não sei se você lembra do Bagunça. Sim, lembro, lógico. Fui motorista lá de caminhão. E aí eu só sabia o básico da Secretaria de Serviços Públicos. E aí o prefeito me deu esse desafio, eu aceitei. E partimos para a Secretaria de Serviços Públicos, logo deixando assim a Secretaria de Segurança. Vamos para lá onde encontrei muitas dificuldades no começo, né? Até por falta de conhecimento, os funcionários um pouco desmotivados, faltando ferramentas, faltando algumas coisas. Me reuni com o prefeito várias vezes para a gente vencer isso. E aí conseguimos ascender a secretaria, digamos assim. O pessoal se dedicou, mesmo porque pela primeira vez tinha um colega, funcionário de carreira, que passou lá dirigindo o caminhão com alguns deles. O Ademir Almada, cito que tem 40 anos de prefeitura. Uhum. Eu trabalhei com o Ademir como motorista e depois vim ser secretário. Não fiz uma alteração de pessoa na secretaria, mantivemos todo mundo e assim valorizando um funcionário ou outro. A prefeitura, os funcionários, tiro por mim, ela é rica de qualidade, de pessoas preparadas dentro da própria estrutura. O funcionalismo público ele foi um tempo muito esquecido, muito pisoteado. Eu passei por isso. Né, sem salário algumas vezes, outras vezes sem condição nenhuma, você não podia reclamar que não tinha condição de trabalho. Hoje você vai, por exemplo, te dá aqui duas secretarias, Guarda Municipal, você vai na Segurança Pública, o que você tem ali de pessoas formadas, qualificadas, com 2 faculdades, que está no trânsito, porque gosta do que faz. A pessoa se preparou a vida inteira. Na educação, você tem motorista formado em educação física. Na saúde, você tem motorista formado em enfermagem. Profissional concursado que se qualificou. Então, a prefeitura tem muita gente boa dentro de casa. E nesse pensamento, eu fui chamando os colegas que estavam esquecidos. Cito o Ademir, cito o Torquato, que é um dos melhores encarregados que a gente tem lá hoje. O Ademir, a gente começou a chegar a mudar a secretaria, voltando um pouquinho ao assunto da secretaria, sendo o primeiro a chegar e o último a sair. A gente colocou um café da manhã, a gente estava desorganizado ainda, não tinha dinheiro, a gente fez a vaquinha, comprou a farinha, fez o pão na padaria escola, começamos a comprar o café, a reunir o pessoal no café de manhã, porque ali você tem também muitas pessoas muito humildes, que são contratadas, que às vezes não tinha nem o café da manhã em casa. Então, a gente pensando naquilo, para a pessoa ter um serviço ali na rua, no dia a dia, pesado, sem um café da manhã direito, a gente contratou a Rose, que está lá com a gente até hoje, ajudando a fazer o café da manhã. Ela chega às 5 horas da manhã, prepara o café, 7 horas da manhã, todo mundo toma seu café sem o limite do pão, que teve um momento que tinha um limite. Cada um podia pegar um. E o pão ninguém nunca estraga. Mesmo que ele dê para um cachorro, ele está alimentando alguém. E aí a gente liberou o pão, pode levar, comer. Eu via muita gente pegando aquele pão e colocando na mochila. Talvez aquele pão pudesse até ser o alimento da pessoa na hora do almoço, ou ia para casa por um filho e tal. E aquilo fui assim me aproximando, porque na verdade eu senti aquilo na pele, eu já passei aquilo. Eu não estou aqui falando, coitadinho, não. Eu sou, graças a Deus, hoje um vitorioso. Tenho minha casa, tenho meu carro, batalhei, mas vim de baixo. Eu carreguei marmita e eu sei o que é isso. Então os caras, eu sentia na pele isso.
Senti na pele não essa necessidade extrema, mas sabia o que era a necessidade de você ter o que comer na hora do almoço. E aí os caras foram, o gás foi aumentando, o serviço foi aumentando, a produção foi triplicando, quadriplicando com a mesma equipe. Um carinho, uma atenção. Tá, veja bem, você iniciou falando aí da secretaria, ótimo. Mas dentro desse termo, desse assunto, a Secretaria de Serviços Públicos, vamos cair na pavimentação da cidade, que é uma função da Secretaria de Serviços Públicos. Agora eu quero perguntar ao vice-prefeito. Né? Sim. Nós sabemos, e você melhor do que ninguém sabe, da situação das nossas ruas. São horríveis. Bairro do Agrões, é buraco para tudo quanto é lado. Você falou dos funcionários da secretaria, mas faltam funcionários para trabalhar. A gente sabe que há muito tempo não tem um concurso público. Não foi exatamente agora, já veio de outros governos, a falta de um concurso público. Então, estou te dando, primeiro, concurso público. Segundo, as péssimas condições das ruas em Teresópolis. E isso atinge a mobilidade urbana porque atrapalha tudo. O carro é ruim, a rua está ruim, o ônibus atrasa, o carro quebra. Isso tudo atrapalha o trânsito. Quero entrar nisso aí. Pode começar falando de concurso público. Entendi. Correto, isso aí. Quando eu entrei na prefeitura, em 2000, o quadro de funcionário era 3 vezes maior que hoje. Foi falecendo, aposentando, pessoas conquistando coisas melhores e indo embora. E aí hoje a prefeitura, como um todo, vamos falar de aposentado, pote, cargo e concursado, em média de 8 mil funcionários. O maior empregador da cidade. Ativo hoje, em média de 2.500 funcionários. Então você vê hoje a maioria pote e contratos. Então a prefeitura está totalmente necessitando urgentemente de um concurso e assim qualificar o pote, por exemplo. Estou te falando de mão de obra primeiro para a gente já estar na rua. O pote, por exemplo, ele é uma função limitada de alguns trabalhos. Eu vejo a qualificação do pote uma oportunidade muito boa para muitos funcionários que tem lá, por exemplo. Eu passei por isso lá, do pote vencer 2 anos e você querer recontratar a pessoa e não poder. Então, como você é funcionário público, você passa por um estágio probatório, 3 anos, no meu caso foi 3 anos. 3 anos, teu chefe validou que você pode seguir ele no concurso público, você é funcionário efetivado. Não estou dizendo o pote nesse caso. O pote venceu os 2 anos. Se o encarregado ver que o cara é capaz, que é uma mão de obra boa, eu acho que ele poderia ser reaproveitado. E nisso dificulta ainda mais a mão de obra da prefeitura pelo seguinte: quando o cara começa a entender o serviço, venceu o contrato. E o cargo comissionado é um salário muito baixo. E aí muitas das vezes ficam ali as pessoas buscando uma oportunidade melhor, que pinta a oportunidade e vai embora. Então o concurso público já ultrapassou da hora de ter. A gente está sem calceteiro hoje, você conhece calceteiro, bem. Exatamente. Calceteiro hoje não tem calceteiro. A prefeitura tem um calceteiro concursado. Hoje você pega um garoto para ensinar ele a ser calceteiro com salário de pote, ele não vai querer bater pedra. Agora, entrando no assunto das ruas, é o seguinte: o que no meu ponto de vista precisa ser feito? Não tem calceteiro. Já começa por aí. No paralelo já é uma dificuldade. Na rua de asfalto, você tem que ter uma subbase, uma base preparada para o asfalto ficar ali decente, depois não ficar aquela buracada. As obras, quando são corridas, que hoje eu falo de Teresópolis porque é a minha experiência, qualquer transtorno que você tenha para melhoria é uma complicação. Tem vista aí a Tietê que você acompanhou, você mora perto, lembra o que foi aquilo, que dava chuva, era uma complicação, a pessoa entrar em casa. Então, se você não tiver uma programação organizado para poder fazer o serviço de uma vez por todas, não fica direito. Então, primeiro, a prefeitura tem que se estruturar com material, mão de obra, humano, para depois fazer esse trabalho. Mobilidade urbana, eu acho que é um ponto que é o trânsito, né? Essa confusão que a gente vê no trânsito todo dia. A guarda se desdobra, né? A gente acompanha isso, os caras ficam ali, cita o Pinho ali em frente ao Regina, coitado, ele corre aqui, corre ali. São 26 guardas, tá? São muito... 26 agentes. Aí volta a questão do concurso. Do concurso. Eu estou dizendo concurso só serviço público, não. Teve o concurso agora para a educação. A saúde, principalmente, a maioria ali é contrato. Então, o concurso público é essencial em toda a secretaria. Qualquer pasta que você for, está furada. Sim. E a Guarda Municipal se desdobra no trânsito. E a quantidade de carro, eu não vou nem te falar que quadriplicou. Ela está muito além do que era. Teresópolis, década de 90, por exemplo.
os carros triplicaram, a população triplicou e o trânsito, no meu ponto de vista, tem que ter um contrato de uma empresa de mobilidade urbana. Aí, de certa maneira, você já me respondeu. Você sabe que as ruas estão ruins. Sim. Isso atrapalha o trânsito. Correto. Né? Você sabe que faltam funcionários. Isso não deixa preparar as ruas. Vem o projeto de mobilidade urbana. Aí vai a pergunta, o que você planeja em cima disso? São 3 problemas que você tem aí. Sim, então, esses problemas são subsequentes. Você primeiro tem que ajeitar a rua, né? Primeiro você tem que ter mão de obra. É como as pessoas falam, outro dia eu estava conversando com um grande empresário na cidade, um amigo meu, cara extremamente inteligente, falando assim, a prefeitura tem que ter 4 patrol, 10 retro, 30 caminhões. Eu falei, e aí? E a mão de obra? Como tocar isso? Não, a prefeitura primeiro tem que ter a mão de obra. Primeiro você tem que qualificar, contratar, preparar. Hoje, por exemplo, o operador de reto escavadeira é uma das mãos de obra mais difíceis que tem. Você procura um operador de reto, você não acha. Antigamente era batendo na porta, hoje não tem. Então tem que qualificar pessoas, preparar pessoas para depois você pensar nessas coisas. Não adianta, a gente só pensa na solução, mas não pensa como ela vai chegar. Então, para ela chegar, primeiro tem que ter isso tudo. Mobilidade urbana seria a última coisa quando essas primeiras duas etapas forem vencidas. Aí sim, no meu entendimento, contratar uma empresa especialista em mobilidade urbana, que venha, que senta com o da Luz, que é o cara que conhece a cidade como a palma da mão, que troque a ideia, né, para se preparar um plano de real mudança no trânsito que vai funcionar, ou que vai aliviar. Passarelas, você nunca imagina passarela em Teresópolis, mas hoje se você tem 1, 2 passarelas, você elimina um monte de sinal de trânsito. Você vem lá da Várzea, por exemplo, Vale Paraíso, passou ali, você conta um sinal no Regatas, você anda 200 metros, você conta um sinal na conhecida ali Praça do Relógio, em frente à Calçada da Fama. Sim. Você andou mais 100 metros, tem um sinal em frente ao prédio administrativo ali, onde é a Guarda Municipal. Você andou mais 150 metros, tem um sinal do estadual, que tudo bem, fica piscando, mas é um sinal que muita gente dá uma travada para alguém atravessar. Você anda mais um pouquinho, tem um campo fértil, mais um sinal. Aí você anda mais um pouquinho no Regina, tem uma faixa. Tem uma faixa. Aí você chega no posto do Claudinho, a gente está falando aí de nem sei quantos sinais eu falei aqui. Nós falamos menos de 1 quilômetro. Menos de 1 quilômetro, a quantidade de sinal e faixa pedestre. Aquilo vai travando o trânsito absurdamente. Você imagina ali uma passarela ou 2 em ponto, que ali a pessoa tem que... Outra coisa também, a educação no trânsito é absurda. Não estou falando só de motorista, de motoboy, mototáxi, não. Do próprio pedestre. A gente às vezes chega, fica forçando na faixa. Eu vejo várias pessoas isso. Uma pessoa forçando para atravessar. E o crime de trânsito é absurdo. Você vê hoje todo dia a guarda fazendo várias apreensões. Então, a mobilidade urbana, no meu ponto de vista, eu acho, né, não sou conhecedor, mas eu acho que tinha que eliminar um pouco de sinal, ter uma passarela na cidade, com segurança para as pessoas atravessarem. Você viu o atropelamento que aconteceu recentemente na Tenente Luiz Meirelles. Mas como fazer esse projeto? Contratando uma empresa, a prefeitura fazendo? Eu acho que a prefeitura não tem capacidade, profissional capacitado para isso. Tem o profissional entendedor, que é, por exemplo, eu falo do da Luz da Guarda Municipal. Os caras se desdobram para dar um melhor. Mas quando você tem um apoio de uma empresa, não é uma empresa que vai chegar, que veio lá da Bahia, desenhar aqui a cidade e falar, faz isso. É uma empresa que tem que sentar com o secretário, que conhece o dia a dia e falar, a ideia é essa, o que você acha? E o secretário sugerir, por aqui não dá porque tem... Eu já conversei com o da Luz várias coisas sobre Manel Dias, não sei, pô, da Luz, esse ponto de ônibus aqui, essa é uma boa ideia, isso dá para acontecer. Ó, isso aqui não dá porque a carga e descarga começa a tal hora, coisa que a gente não tem a visão, mas eles têm. Então, a parceria da prefeitura com uma empresa especializada em mobilidade urbana, eu creio que sai a solução para a gente quanto antes. A gente falou aqui de três assuntos. Ele falou do concurso público, nós falamos das ruas que vêm atrapalhar a mobilidade urbana e de um projeto de mobilidade urbana que a gente falou aqui tantas vezes e continuamos falando sobre isso. Eu vou para o comercial, no próximo bloco eu já vou deixar aqui a minha pergunta para o Davi, que ele só responde depois. Teresópolis precisa de um hospital público municipal? Teresópolis precisa de um outro hospital?
Por quê? Para quê? E quem administraria esse hospital? A gente vai para o comercial, lembrando que ali em Araras tem o posto Santo Estevão, na Tietê, combustível de qualidade. Posto Santo Estevão, na Tietê, Araras, 315, combustível de qualidade, o posto ecologicamente correto. Posto Santo Estevão. Teresópolis precisa de um hospital? A gente volta já.